Olá, tudo bem com você? Você já sentiu aquele inchaço no fim do dia? A sensação de peso nas pernas ou até mesmo no rosto? No De Bem com Você de hoje vamos falar sobre retenção de líquidos, entender por que ela acontece e quando pode ser um sinal de alerta. Para isso, recebemos aqui no estúdio a doutora Lilian Rosinha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gi, tudo jóia, graças a Deus. Ai, que ótimo! E nesse comecinho de programa também eu não posso deixar de agradecer e registrar a participação da Ana Furtado, que está sempre aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras de mais esse De Bem com Você. Doutora, retenção de líquidos. É muito comum a gente falar, mas de fato, o que é isso? É muito comum, né? Muita gente reclama, mas é uma coisa que a gente tem que sempre ter um olhar atento, porque podem vir doenças aí associadas, né? É o famoso inchaço, gente, ou o que a gente chama de edema. É porque começa a acumular água mesmo na pele, sai de dentro da veia e extravasa para o interstício aqui da pele. Isso pode acontecer nos pés, nas pernas, em alguns casos no corpo inteiro. Pode acontecer no olho, no rosto, como você citou no começo. E geralmente, por que o nosso corpo costuma acumular esse excesso de água ou extravasar, né? Posso usar essa palavra? Claro, dos tecidos da pele. São várias as causas, né? Então, assim, eu gosto que a gente tem que olhar primeiro para as causas mais graves. O que a gente vai sempre olhar quando tem essa queixa de inchaço? Fígado, coração, rins e tireoide. Né? Tirando as doenças que a gente pode se aprofundando aqui com o tempo, aí a gente tem as outras causas, que é aí o que é mais comum, na verdade, de acontecer. Aquele edema que é pouquinho, que fica só na perna, que muita mulher reclama, aquela sensação de peso, né? Acho que até engordou, mas não é. Aí tem outras causas. Então a gente pensa, consumo excessivo de sal, de sódio, cuidado que não é só no sal branco, né? O sódio, ele está em um monte de alimentos, os ultraprocessados, nos embutidos, enlatados, condimentados, queijos. Pode ser por pouca água, por tomar pouca água, acredito, porque tem gente que não entende, né? Como assim, eu vou tomar pouca água, vou inchar? Porque aí o corpo entende que precisa reter. Então, tomar pouca água, TPM, né, questões de menopausa, da menstruação, hormonal, alguns medicamentos também, alguns antipertensivos podem causar essa retenção, esse inchaço, o corticoide. Então, assim, é uma gama, tem também as causas vasculares, né, então varizes, insuficiência venosa. Então, é uma gama de possibilidades. E o pé é sempre o mais afetado por esse inchaço, por essa retenção? Depende do tipo, né? Mas por que acontece mais nos membros inferiores? Não necessariamente pé, pode ser tornozelo, simplesmente por causa da questão de ficar de pé, gente, porque aí a água desce. Então, se você, às vezes, tem gente que fica inchado nas pernas, a hora que deita, esse inchaço se espalha. Então, é mais por isso, sabe? É pela postura. Geralmente, uma viagem longa, por exemplo, os pés chegam, que, nossa, aí colocar a perna para cima realmente ajuda? Realmente é um paliativo, é uma solução. É uma ajuda, sim, é uma indicação. Em todos esses edemas, a gente sempre recomenda. A gente senta na cadeira, põe a perninha para cima, ajuda sim. Mas é importante também ficar atento, porque esse inchaço nos pés pode estar ligado diretamente com os rins, né? Com a saúde dos rins. Sim, que aí entra na minha especialidade aqui, né? Sim, os rins, eles podem causar esse inchaço, pessoal, de dois jeitos. Então, quando você tem uma insuficiência renal ou a doença renal crônica, né, que a gente chama corretamente, que é quando o quê? Os rins param de funcionar. Então, o rim funciona o quê? Ele filtra todo o nosso sangue e ele elimina os excessos, né? Então, quando o rim para de funcionar, ele para de eliminar essa água e essa água começa a ficar retida em excesso no corpo e aí ela extravasa, porque a veia, ela não acomoda esse excesso de líquido que está no corpo, certo? Aí, outro motivo, isso acontece nas fases mais tardias da doença renal crônica, né? Tem um outro motivo também pelos rins, que é o seguinte, o rim filtra o nosso sangue, mas não pode deixar passar do sangue para a formação de urina proteína. E existem algumas doenças que a gente chama de doenças glomerulares, as glomerulopatias, que elas podem levar à perda de proteína pelo rim.
Acontece alguma coisa, que tem várias doenças que causam, alguma coisa ali naquele rim, que ele deixa passar a proteína. Então, se ele deixa perder a proteína do sangue cai. E a proteína, ela ajuda a segurar o líquido dentro da veia. Então, é outra causa de inchaço também causado pelos rins. Imagino. E paralelo a esse inchaço, algum outro sintoma, de repente, que vem acompanhado dele, que a gente deve ligar o sinal de alerta? Sim, no rim você está falando especificamente. Quando o assunto é doença no... Quando o assunto é especificamente rim, a gente vai ver aumento de pressão, uma urina espumosa, que é a perda de proteína na urina, ela deixa a urina com espuma, parece que tem detergente no vaso sanitário mesmo, tá? Esse edema, ele pode acontecer mais pela manhã, ele pega mais o rosto, em volta dos olhos, acorda com os olhinhos inchados, esses são os sinais que a gente vai ter aí, que suspeita de rim. E é um edema, quando a gente aperta, ele marca o dedo, que a gente chama até de sinal de cacifo. Mas aí é o que a gente pensa em rim. Essa questão aí de marcar o dedo é muito dica de mãe, de vó, para perceber, né? Menina, olha só, apertou, ficou a marca, procura, coloca a perna para cima, ou toma mais água que você está com a perna inchada ou com o pé inchado. E o rim, muitas vezes, ele é deixado de lado, né? Mas é importante a gente fazer uma avaliação prévia, fazer uma ultrassom. A partir de qual idade é importante procurar um especialista? Os rins são deixados de lado por quê? Porque eles não dão sintomas, né? E os sintomas, às vezes, são frustros e as pessoas passam despercebido. Tem gente que passa anos com esse inchaçozinho e nem vai atrás, né? E aí a gente sempre tem que avaliar função de rins. A partir dos 50 anos de idade já é um risco, porque já envelheceu e o rim pode parar de diminuir o funcionamento só pelo envelhecimento renal. Pacientes hipertensos, diabéticos, tem que ter o olhar assim redobradíssimo para a doença renal, porque são os principais fatores de risco. Se você entrar numa sala de hemodiálise, 90% a 80% é hipertenso ou diabético, ou os dois, sabe? Então, hipertenso, diabético, a idade. Quem tem história familiar, já teve alguém que teve problema de rim ou que faz diálise, acompanha antes, né? Então, obesidade, tabagistas. Dicas valiosíssimas. Olha só, gente, nós chegamos ao fim desse primeiro bloco. O assunto está super interessante. Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente vai mostrar na prática um tratamento que é muito procurado por quem sofre com retenção de líquidos, a drenagem linfática. Então fique aí que no próximo bloco você vai entender tudinho sobre esse tipo de procedimento. Nós voltamos já já. Estamos de volta. A drenagem linfática é bastante conhecida, mas será que ela vai além da estética? O repórter Rafael Ramos e o cinegrafista Rafael Santois foram até um estúdio para mostrar como funciona esse procedimento e ouvir quem já sentiu os benefícios. Doutora, vamos conferir? Vamos lá. Retenção de líquido, assunto importante aí no estúdio, viu, Gi? E para isso existem vários tratamentos. Um deles é a drenagem linfática. Vamos entender como funciona esse tratamento. Estou aqui em uma clínica de estética, vou conversar com a Camila, esteticista. Camila, fala pra gente a importância desse tratamento, de que forma a drenagem linfática ajuda, né, quem sofre com essa doença. Bom, drenagem linfática, indicação dela 1, 2 vezes por semana, é uma massagem leve, tranquila, que vai te ajudar a diminuir o inchaço, tirando aquele incômodo na perna, no abdômen que tanto incomoda. Todo mundo pode fazer essa massagem? Tem alguma contraindicação? Sim, tem contraindicações bem específicas que são usadas na estética. Pessoas com câncer, com infecção, por isso a avaliação médica também é bem importante e ele vai te indicar se você pode sim ou não fazer. E quando inicia o tratamento, né, com a drenagem, de quanto tempo, qual é o período dela que a pessoa deve e pode fazer? Bom, uma média é de 1 a 2 vezes na semana. Fazendo desta forma, a pessoa vai sentir uma leveza muito grande, de fato a diminuição do inchaço, aquele incômodo nas pernas que tanto incomoda. Pamela tem 36 anos e trabalha como confeiteira há 11. Nos últimos anos, passou a enfrentar problemas relacionados à retenção de líquidos e, buscando ajuda médica,
foi indicada para a drenagem linfática. Há mais de um ano, ela realiza o tratamento regularmente e já percebe melhorias no bem-estar e no conforto do corpo. Sou confeiteira, eu trabalho em pé e, consequentemente disso, muito tempo em pé, canseira nas pernas. Enfim, procurei ajuda médica e a minha médica indicou para eu estar procurando uma esteticista, né, para estar fazendo essa massagem linfática, para estar me ajudando a reduzir esse inchaço. Após poucas sessões, Pamela já sentiu a diferença e mudanças no seu dia a dia. Olha, eu me sinto bem melhor. Eu já percebi uma diminuição muito grande nas pernas, principalmente, e tem me ajudado bastante. Em quanto tempo de massagem você começou a sentir a diferença, Pamela? Logo nas primeiras semanas, viu? Na segunda semana ali você já obtém um resultado bem grande, bem significativo. A experiência de Pamela mostra como a drenagem linfática pode ser uma aliada no bem-estar, ajudando a reduzir a retenção de líquidos e trazendo mais leveza para o dia a dia. Muito obrigada, Rafael, os dois, Rafael cinegrafista, Rafael repórter. E doutora, realmente, a drenagem linfática, ela é indicada em quais casos? Nos casos que a gente descarta problemas de fígado, rim, coração, o hipotireoidismo até ajuda, a gente pode fazer tranquilamente, né? Descartou problemas de saúde, são as outras causas. É por conforto, né? Eu faço toda semana, Então, que incrível, que bom, né? Dica da médica agora, da especialista. Eu gosto, não, porque incha, pesa, dá um desconforto, né? Quem tem reclama, é melhor do que ficar tomando diurético por conta própria. E é verdade que após esse procedimento, a mulherada ou as pessoas que fazem esse procedimento correm pro banheiro mesmo? Se for bem feita e se drenar, vai mesmo. Porque o rim, ele funciona 24 horas. Então, manda aquele monte de líquido acumulado de volta para a corrente sanguínea, vai passar pelo rim e vai fazer xixi. Ai, que ótimo, que bom. Agora, pode acontecer também um inchaço pontual? Por exemplo, uma viagem muito longa. Aí, eu confesso que já aconteceu em alguns casos, inclusive uma última viagem que eu fiz, que meu pé ficou muito inchado e ele não dobrava. Eu coloquei para cima, felizmente resolveu, mas isso pode acontecer de maneira pontual? Pode acontecer. Se for bilateral, se não tiver uma dor, um empastamento de panturrilha, uma coisa pontual, pode ser porque você ficou mais tempo sentada e aí o líquido desceu e acumulou ali, entendeu? Agora, se vier com empastamento de panturrilha, né, ficar dura, dor, um inchaço agudo, aí corre para o hospital para a gente ver se não tem uma trombose aí, que aí é outra coisa, tá? Ah, perfeito. É importante falar também, você já falou dos exames, que não dá para se automedicar e procurar uma drenagem linfática achando que vai resolver tudo. Não. E as gestantes também, que sentem geralmente muito peso nas pernas, e esse inchaço é muito comum, né? E ajuda muito também nas gestantes a drenagem linfática, porque tirando também, mesma coisa, podem ter algumas doenças específicas da gestação que vão piorar esse inchaço. Então, a gente, quando fica gestante, já fez exame para ver se não tem perda de proteína, por isso a pressão, então, né, a doença hipertensiva, a pré-eclâmpsia pode dar um inchaço, que aí é doença. Se não for, drenagem ajuda muito. Ah, perfeito. E agora, no finalzinho desse bloco, doutora, você comentou aqui nos bastidores 2 tipos de exame de urina que são fundamentais, que não pode deixar de fazer pelo menos uma vez ao ano. Então, esses pacientes que têm maior risco de doença renal, a gente sempre tem que fazer. Gente, você tem que saber quanto está a sua creatinina e cuidado para não pegar valor absoluto. Tem que calcular a estimativa de filtração glomerular, geralmente vem embaixo, E, TFG. Esse é o valor de quando seu rim funciona estimado. E um exame de urina, onde a gente vai avaliar se está tendo perda de proteína. Um exame de urina simples ou um mais específico, que é a relação albumina-creatinina na urina simples. Às vezes a gente precisa fazer urina de 24 horas e dosar em 24 horas quando está tendo a perda de proteína. Mas se começar com creatinina e o exame de urina simples já ajuda demais. Ai, que bacana. E além desses exames, a ultrassom também é indicada? Por causa do inchaço, a gente
vai ver como que está ali, fisiologicamente o rim, não vai descobrir nenhuma doença, né? O ultrassom ele é melhor para ver se tem cisto, se tem nódulo, tamanho de rim, que isso dá para a gente pensar se o rim já não está funcionando direito, ele atrofia, outras coisas, né? Para o inchaço é melhor passar com o médico, que a gente avalia história clínica, a gente examina para ver o tipo de inchaço, vai medir a sua pressão e aí cada um vai precisar de alguns exames, mas para todo mundo, uma função de tireoide, um TSH, uma creatinina, a gente avaliar a função do fígado também, tem a albumina, a protrombina e a bilirrubina, e aí a gente avaliar histórico de cansaço ou não para pensar em insuficiência cardíaca, que são as causas mais graves. E tem uma faixa etária que é mais indicado procurar o médico para fazer todos esses exames? Olha, hoje a gente está recomendando a partir dos 35 anos todo mundo fazer exames de check-up. Aí na consulta vai avaliar se precisa fazer mais específico ou não. Agora, aqueles que eu falei, hipertenso, diabético, maior de 50 anos, história de família de doença renal, tem que fazer creatinina e esse exame de urina uma vez no ano. Ah, perfeito. Olha só, gente, dicas valiosas. E no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção, hábitos simples aí do nosso dia a dia e quando a retenção de líquido precisa de acompanhamento contínuo. Então fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o De Bem com Você, hoje falando sobre retenção de líquidos. Agora, a doutora Lilian Rosinha vai ajudar quem está em casa e sofre dessa situação com orientações práticas. Bora lá. Doutora, vamos lá. Rosinha, adorei seu sobrenome, viu? O que a gente pode fazer no dia a dia? Quais medidas, né, que pode prevenir esse inchaço, essa retenção de líquido? Primeira coisa é tomar bastante água, né, gente? E aí, assim, quanto de água? A gente estava até conversando. Uma dica bem prática, olha a cor do seu xixi. Se o xixi tiver amarelo escuro, toma mais água e observa que ele vai clarear. E aí ele tem que ser um amarelo claro para quase transparente. Ah, tá? Então a água é primordial. Segunda coisa é controlar o sal. Então é o que eu até falei no começo um pouco, né? Cuidado com o sódio. O sódio que é o problema. O sódio tá em todos os processados, ultraprocessados. Eu gosto de uma frase que é assim: desembala menos, descasca mais. Pensa nisso. Tudo que você desembala, ele tem sódio. Então, refrigerante, sucos de caixinha, tudo, salgadinhos, tudo um veneno. O miojo é um dos piores. Começa a ver rótulo, gente, por curiosidade. Olha lá, quanto que tem de sódio. Um coisinho de miojo tem quase 1 grama de sódio. A recomendação da OMS é 5 gramas de sódio por dia. Olha só. A população brasileira tem uma média aí de 9 gramas de sódio por dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos que a gente... não põe o sal, mas cuidado com os alimentos que você escolhe. Embutidos, enlatados, condimentados, o queijinho... Tudo isso tem muito sódio. E a retenção de líquidos, ela pode atingir também as crianças? Porque criança, para tomar água, a gente precisa ficar no pé o tempo todo. Mas pode acontecer das crianças também sofrerem com inchaço? Existem essas doenças glomerulares, podem acontecer em crianças, né? Mas eles vão ter um inchaço repentino e bastante inchaço. Aí, nesse caso, procura um pediatra para fazer uma primeira avaliação e, se necessário, ele vai encaminhar para um nefropediatra para fazer o acompanhamento e o tratamento direitinho. Inchar igual retenção de líquido é mais difícil em crianças, bem que hoje em dia, né, eu não atendo criança, mas hoje em dia a criançada come muito mal também, né? Então a gente precisa de uma reeducação alimentar em toda a população. Ah, perfeito, doutora. E a atividade física, o sedentarismo? Eu imagino que o sedentarismo ele tem uma relação forte ali com essa retenção de líquidos, né? Tem, com certeza, né? Então, se movimentar, eu falo que antes de mandar a pessoa para o exercício, eu pergunto como que é o seu dia. A maioria das pessoas hoje passa o dia inteiro sentado. E isso já é um problema e já pode causar o inchaço. Então, cuidado. A gente tem uma recomendação que a cada 1 hora você tem que levantar e fazer algum tipo de movimento de pelo menos 5 minutos para compensar. E a gente sabe também, Gi, isso é um dado assim, relativamente novo, que se a gente pega uma pessoa que trabalha movimentando o dia inteiro, mas não vai na academia, e uma pessoa que passa o dia inteiro sentada em escritório e vai 1 hora na academia, sabe quem morre mais?
a pessoa que passa o dia inteiro sentada e vai 1 hora na academia. Então, o movimento vem primeiro. Movimentar-se ajuda, sim, a melhorar essa retenção de líquido, tá? E a retenção de líquido também, ela pode ser provocada, de repente, por um calçado muito apertado, uma roupa muito justa? Não. Porque salto alto, por exemplo? Não vai causar retenção, né? Nessas coisas a gente vai perceber mais. Uma roupa apertada, a hora que você tira, que fica a marca, Sim. não é a roupa às vezes, né? Pode ser que você está usando uma roupa muito apertada, mas pode ser que está inchado e está ficando marca de meia, né? Quando põe a meia, fica aquela marquinha de meia. Isso tudo é sinal de retenção, não que a roupa causou. Né? Ah, perfeito. Então, chegou em casa, tirou o sapato, percebeu uma marquinha ali, é bom investigar. Com certeza, sempre. Sempre ficar atento ao nosso corpo. O corpo dá sinais. Se a gente não olha, a gente perde tempo. E quanto mais cedo, melhor. E vamos reforçar aqui quais são esses sinais para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, para tomar cuidado, porque às vezes a gente costuma também achar que retenção de líquido é algo comum. É uma coisa que, eu já tenho, eu sofro há bastante tempo e tá tudo certo. Não é? Não, pode ser e pode não ser, né? Então, se você tem um cansaço para andar, sabe? Vai subir uma escada, nossa, o fôlego parece estar faltando. Vai andar um quarteirão, uma ladeira, nossa, é o fôlego, né? Às vezes não é só o sedentarismo, presta atenção se isso está acontecendo. No esforço, ter um cansaço, isso fala a favor de problema de coração. O rim vai dar sinal como a pressão pode subir, aumento de pressão que você não tinha, ou você é hipertenso, toma o remédio, mas a pressão começa a subir e tem inchaço, precisa avaliar. E a gente vai sempre olhar a urina, que é um dado super simples e chama atenção. Você fez xixi, tem espuma no vaso, que você ficou na dúvida se tinha produto que causou aquela espuma, vai ver isso também. Tá certo, doutora. E as pessoas que estão em casa acompanhando a gente e que sofrem desse problema, retenção de líquido, qual a mensagem, qual o conselho que você deixa para essas pessoas? Eu acho que ver o programa todo, Sim. Se você não viu, volta e vê, porque a gente falou bastante. Dicas valiosas. Nossa, eu nunca tive tanto tempo na TV para falar sobre tudo isso, foi muito bom. Então, faça uma boa alimentação, coma coisas mais... que você descasque, né? Que é o que eu falei. Então, coma as coisas mais naturais, cuidado com temperos prontos, com excesso do sódio, toma água, olha o cor do xixi e, gente, presta atenção em você, o corpo dá sinais. Um cansaço que não é normal, uma indisposição que não é normal, um xixi que está diferente. Não deixa para depois, não tenha medo de investigar. Antes da gente fazer diagnóstico precoce, que a evolução sempre é muito melhor. Perfeito. Dicas valiosas. E nós sabemos que muitas vezes, para fazer um check-up nesse sentido, né? Eu estou com retenção de líquido, envolvem alguns profissionais da saúde. Quais são os profissionais que é interessante a gente procurar nesse sentido? Eu acho que o primeiro profissional é um bom clínico geral. Né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente segregou o corpo das pessoas em especialidades e aí vai todo mundo no cardiologista. Um bom clínico geral é um médico que vai ter capacidade de olhar e te direcionar para a especialidade certa. E aí não tem necessidade de primeiro passar com outros, não. Passa com um, faz a avaliação completa e ele vai te dar a direção. Perfeito. Dicas valiosas que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo em casa. Com certeza. Ninguém mais vai sofrer de inchaços, de retenção, porque é um probleminha bem chato, viu, doutora? É chato. Eu sei, eu sofro um pouquinho também. Como assim você sofre? Meu Deus, olha só, gente, se é médica, eu sofro. E tem esse problema também. Então... Não tenho nada, já investiguei tudo, né? Já fiz todos os exames, mas também tenho. E mulher tem muito, principalmente... Sim, por que mais as mulheres do que os homens? Por causa desse hormônio, né? A gente vive assim, fica oscilando. Né, Gi? E aí vai menstruar, TPM, é um hormônio que retém mais líquido, pode ser que fique inchado. Então, isso é também um sinal importante. Viu que é assim, um período do mês está relacionado com o ciclo menstrual? Relaxa, isso daí é retenção. Mas essas dicas de tomar água, evitar o sal, evitar o açúcar em excesso também, se movimentar, fazer uma drenagem linfática, igual a gente viu, ajuda bastante. E para encerrar, falando em drenagem linfática, é importante também ficar atento ao tipo de clínica que a gente procura, né? Um local sério, sempre. Igual nós mostramos aqui na reportagem. Com certeza, porque precisa ser feito por um especialista que conhece ali os pontos certos que devem ser, não sei, imagino, massageados, enfim. Porque tem que fazer, eles têm todo o treinamento, o local certo. E se você passa na drenagem e vê que não melhorou o inchaço, procura outra pessoa para fazer, né? Às vezes não fez bem feito, então...
E uma clínica sempre, né, com aval da vigilância, que tenha todas as coisas de higiene, é o básico. Ai, perfeito. Nossa, maravilhosa a sua participação, viu, doutora? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, pela foi um participação, prazer. os esclarecimentos. Olha só, gente, fica o recado para você aí de casa. Inchaço frequente não deve ser ignorado. Informação, prevenção e cuidado fazem toda a diferença. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Doutora, mais uma vez, obrigada, foi ótimo. Obrigada. Eu agradeço também a sua participação. Te encontro no próximo programa. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais, visita a nossa página, nosso canal no YouTube e fica por dentro aí de toda a nossa grade de programação. Até a próxima!